O que é o abuso? Você já se fez essa pergunta? Se entender bem o que é o abuso, perceberá que constantemente somos abusados ou podemos ser abusadores. Abuso, pelo significado da palavra, é o uso excessivo, uso incorreto. Só isso já abre bastante o entendimento para o que é o abuso, né? De maneira geral, abuso é quando não respeitamos as funções que devemos ter com outras pessoas. Geralmente, as pessoas entendem por abuso somente o abuso sexual ou o abuso físico, com agressões. Mas a verdade é que tudo o que é excessivo, tudo que está sendo usado de forma incorreta é abuso. E fica ainda mais difícil de perceber esses abusos quando eles acontecem dentro da família. Aliás, é dentro da família que aprendemos a ser abusados. Pois é ali onde as primeiras dinâmicas abusivas acontecem e são entendidas como normais. A ideia principal do abuso é: eu tenho poder sobre o outro e eu vou usar esse poder para fazer a outra pessoa suprir uma necessidade minha. Exemplo, em um relacionamento entre homem e mulher. Pela força física, o homem tem um poder sobre a mulher e utiliza da agressão física quando as coisas não são do jeito que ele gostaria. Essa dinâmica ocorre entre pais e filhos também, onde o pai ou a mãe se utilizam da função de pai ou de mãe para o uso da agressão como correção, como educação. Outro exemplo de abuso são os pais que exigem dos filhos que os filhos cuidem deles e dos problemas deles. Isso são os pais usando do poder de pai ou mãe para exigir que os filhos assumam a responsabilidade dos pais. Aquela velha teoria de que eu mando e você obedece. De maneira geral, adultos que sofreram ou sofrem de qualquer tipo de abuso foram crianças que não foram vistas pelos pais, crianças em que as necessidades foram ignoradas pelos pais. São filhos que cresceram com um pensamento que só dão trabalho para os pais, filhos que se sentiram excluídos, rejeitados pela família, filhos que sentem que só deram problema. Se uma criança sente segurança nos pais, sente que será ouvida, que os seus sentimentos serão validados, dificilmente entrará em uma dinâmica abusiva, pois sabe que será acolhida pela família, pois sabe que é vista pela família. Agora, as crianças que não têm espaço para falar, que sempre são repreendidas pelo que expressam, pelo que sentem, que não são acolhidas, buscarão ser vistas fora da família. É uma necessidade da criança ser vista, ser acolhida. Então, a carência de afeto levará as pessoas que abusarão. Então, a carência de afeto as levarão para essas pessoas que abusarão desse vazio. E isso explica o porquê muitas pessoas ficam em relacionamentos abusivos. E o pior não acabou. Os abusados não conseguem falar a respeito dos abusos que sofrem, pois sentem medo de serem repreendidos, sentem vergonha, sentem culpa pelo abuso que aconteceu. Pois quando criança, é na própria família que os abusos acontecem e as crianças não têm a quem recorrer, não têm a quem pedir ajuda. Pois quem deveria proteger a criança é quem abusa. São as pessoas que deveriam proteger e acolher que agridem, por exemplo, e falam que é para a criança aprender, que é por culpa dela. Ou seja, quem deveria proteger ensina que se está passando por aquele abuso, por aquela agressão, é por culpa da criança. Então, quando crescem e passam por outra dinâmica de abuso, a pessoa abusada não se sente segura para falar a respeito. Sente que é culpa dela. Outra dinâmica muito comum é o abuso emocional, onde os pais, para que os filhos estejam sempre por perto, para que possam ter sempre o controle sobre os filhos, ficam repetindo que o filho não faz direito, que o filho não consegue fazer sozinho, que os amigos não prestam, que só a família é capaz de amar, capaz de entender. Então, buscam manter os filhos sempre presos ali dentro.
Aqui, quando o adulto passa por outra dinâmica abusiva, também não se sentirão seguros em falar sobre, pois aprendeu que não sabe fazer nada direito. Então sentirá culpa por levar mais esse problema, sentirá culpa por ter criado este problema. Outros exemplos de abusos que geralmente são tratados como normais. Filhos que nasceram da intenção dos pais ou um dos pais para salvar o relacionamento. Aqui o filho existe para manter o casal juntos. O casal acredita que se tiver um filho, o relacionamento melhora. Filha que assume o papel de esposa ou filho que assume o papel do marido. Por exemplo, a esposa sente que o marido não dá a atenção que ela deveria receber. Então começa a cobrar essa atenção do filho. Ou quando o casal se divorcia e a filha assume a posição da esposa dentro de casa. Filhos que são cobrados para dar aos pais aquilo que os pais não receberam dos próprios pais. Por exemplo, os pais, quando criança, não foram reconhecidos. Então, depois que viram pais, cobram que os filhos os reconheçam. Filhos criados para cuidar dos pais. Aqui, por exemplo, os filhos são obrigados a tomar conta dos pais. Trabalham para sustentar os pais, resolvem os problemas dos pais, cuidam da casa dos pais, deixam de cuidar da própria vida, construir ou cuidar da família atual para poder tomar conta dos pais. Abuso financeiro. Pouco se é compreendido a respeito. Aqui pode acontecer de muitas maneiras. De maneira geral, alguém tem dinheiro e usa desse poder, ou alguém tem dinheiro e eu uso deste dinheiro. Exemplo é um casal onde só o marido trabalha, pois ele acredita que isso é uma função dele. Então humilha a mulher dizendo que é ele quem leva o dinheiro para casa, então as coisas precisam ser feitas da forma como ele quer. Trata a mulher como empregada. E ainda nesse exemplo, podemos trazer uma outra dinâmica, onde a mulher vê o marido como um banco, vive exigindo dinheiro dele ou gasta sem moderação, fazendo com que o marido esteja sempre precisando ganhar mais dinheiro ou está sempre em dívida, pois ela gasta mais do que ele recebe. Ela não trabalha, não se importa e faz com que ele sempre esteja atrás, tapando ali os seus buracos financeiros. Abuso emocional. Aqui o abusador exige que a outra pessoa supra uma carência dele, tape um buraco, um vazio. Um exemplo que geralmente as pessoas acham que é amor, mas é abuso, é quando os pais falam para os filhos que os filhos são a razão da vida deles, que os filhos são o amor da vida deles, que os filhos são a melhor coisa da vida deles, que o filho é a coisa mais importante da vida, ou que eles abriram mão da vida deles pelos filhos. Essas falas aprisionam os filhos em culpa, pois se eles são a coisa mais importante da vida dos pais, o que vai acontecer com os pais se eles saírem de casa e construir a própria vida? Se os pais abriram mão da vida pelos filhos, como é que os filhos vão se sentir ao ouvir que os pais se deixaram de lado por conta deles? Os pais aprisionam os filhos em suas próprias carências, depositam nos filhos a responsabilidade de curar um vazio. Esses são apenas alguns exemplos de abuso. Existem muitas dinâmicas abusivas que acabam passando despercebido, pois é tratado como normal. Então eu quero encerrar deixando uma outra informação importante aqui para você. Todo abusador foi abusado. De novo, todo abusador foi abusado. Uma criança abusada cresce com dois caminhos. Aprende que ser abusada é normal e entra em dinâmicas de abuso quando adultas, ou aprende que para não ser abusada precisa abusar, precisa ter o poder pela outra pessoa para não sofrer. E por que isso é importante? Lembra que eu falei que é na família de origem que acontecem as primeiras dinâmicas de abuso? Então, se alguém da família é o abusador, significa que na infância ele foi abusado por alguém da família. E se alguém da família o abusou, significa que essa pessoa também foi abusada na infância. Ou seja, não há um abusador na família, há uma família abusiva. Uma família construída na dinâmica do abuso. E se alguém não quebrar o padrão, levará a dinâmica abusiva para a próxima geração. Então, se você se reconheceu na dinâmica abusiva, olhe com consciência para isso. Cure os traumas, as dores, as feridas que esse abuso causou e deixou em você. Assim, os seus filhos, a próxima geração da família, não precisarão passar por isso.
Nós não temos como mudar o passado, mas podemos criar um presente mais saudável e fazer diferente para um futuro melhor. Se você ficou com alguma dúvida ou tem interesse que eu fale mais a respeito de alguma dinâmica do abuso, deixe nos comentários. E se você conhece alguém que pode se identificar com o que eu falei, compartilhe esse vídeo. Até a próxima!